E agora falando sobre Apocalipse, Apocalipse tem tudo a ver com o tempo e tudo a ver com sonhos. Porque, na verdade, fala a respeito de um tempo que muitas vezes nós imaginamos é um tempo exclusivamente futuro, mas nós vamos ver nessas semanas que não é bem assim. Na verdade, o livro de Apocalipse fala de passado, de presente e de futuro, porque nos faz entrar na perspectiva certa da história, entendendo qual é o cerne, o centro da história e para onde ela aponta. Então, sim, há um elemento de futuro envolvido, mas há passado e presente também envolvidos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o tempo da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. Nós não sabemos muito bem quando isso vai acontecer ao certo, nós não temos como precisar uma data. Algumas pessoas podem pensar, pastor, mas já faz 2000 anos que as pessoas estão vivendo com essa expectativa e ele não voltou até hoje. O que te faz pensar que nós estamos nos últimos dias? Bom, eu não tenho bola de cristal e eu não tive também uma revelação especial de Deus a respeito da data exata. O que eu posso dizer é que desde que Jesus veio, pelo que nós entendemos das Escrituras, pelo que nós vemos nas Escrituras e nos sinais dos tempos, sinais a respeito dos quais a própria Bíblia fala também, nós podemos afirmar que desde a vinda de Jesus, o seu reino foi inaugurado no mundo e, portanto, nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo eles. O reino de Deus é uma realidade de já e ainda não. E se você esteve no âncora, em um dos nossos módulos, nós tratamos disso. Justamente falando a respeito do fim dos tempos, de céu e inferno. O reino de Deus é uma realidade tanto presente como futura. Jesus inaugurou o reino, ele disse, o reino de Deus chegou. Mas ele também disse, o reino de Deus está próximo. Ele também disse, eu voltarei para então instituir definitivamente o meu reino. Então, no final das contas, você tem duas opções. Ou você entra em crise e você acha que Jesus estava maluco e se contradizendo porque afinal o reino chegou ou vai chegar. Ou então você entende de fato como as Escrituras devem ser interpretadas nesse sentido, é que é uma realidade tanto presente quanto futura. Nós já estamos no reino de Deus, Jesus já reina e governa, e esse reino chegará sim o tempo dele ser definitivamente e plenamente instalado entre nós, quando Jesus retornar. Mas o livro de Apocalipse é um livro que suscita, às vezes, medo e dúvidas e até uma certa distância da nossa parte. Se você já é cristão, lê a Bíblia, tem costume de frequentar a igreja, não sei você, mas eu, durante muito tempo, eu tive receio de ler Apocalipse. Primeiro, porque eu tinha medo mesmo de algumas afirmações estranhas, eu não queria que aquelas coisas acontecessem. Então, era melhor ficar longe. Segundo, eu tinha medo de ler porque eu não entendia. Na verdade, não era bem medo, era preguiça. Porque eu falei, vou ler para quê? Se eu não vou entender, não adianta nada. É melhor ler outras coisas que eu consigo entender. Então, talvez seja essa a sua postura em relação a esse livro da Bíblia. Talvez você nem leia muito, ou se lê não entende, aí desiste, fica com raiva, chateado, e aí prefere ignorar. Bom, eu creio que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para nós, hoje. E ela nos ensina a viver da maneira como Deus espera que nós vivamos hoje, nesse tempo. Ela é relevante por todos os tempos e períodos da história. Ela teve um público original para o qual ela foi escrita, uma audiência específica, imediata, um contexto imediato, mas ela é útil e ela é aplicável durante todos os tempos, para todas as pessoas, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer sociedade. E para você entender em que mundo a gente está entrando, em que universo a gente está entrando e por quais oceanos nós vamos navegar durante essas próximas semanas, eu vou te dar um pouco do contexto desse livro. Para começar, o que significa Apocalipse? Nos nossos dias, essa palavra se transformou num sinônimo para caos, não é verdade? Quantos filmes sobre fim dos tempos, em que você vê um mundo completamente destruído, caótico, bizarro, com zumbis ou pessoas semi-vivas, semi-mortas, transitando e tentando sobreviver a qualquer custo, né, com referências a esse apocalipse, ou a um fim dos tempos apocalíptico, um cenário apocalíptico, nós temos sendo produzidos. Quantas referências a caos e tragédia nós pensamos, imaginamos, quando ouvimos esse termo, apocalipse, é o caos, é a tragédia. Na verdade, o termo apocalipse, literalmente, na palavra grega, é uma soma de duas palavrinhas. A primeira significa de dentro para fora, essa expressão apo, e a segunda, o calupso, como é que é? Me ajuda aí. O próximo slide. Calupsis, isso, calupsis, que é cobertura ou véu. Então, se você junta essas duas coisas, o apo com o calupsis, você tem
de dentro para fora, mais cobertura ou véu, a expressão Apocalipse significa tirar o que estava escondido, revelar o que estava oculto. Tirar de dentro para fora esse véu ou essa cobertura que escondia alguma coisa e por isso impedia que ela fosse conhecida, vista, percebida. Então, esse termo Apocalipse nada mais significa do que revelação. Revelar algo que estava oculto e agora vem à tona para ser não mais escondido, mas para ser visto, para ser conhecido, para ser proclamado. Esse é o intuito do livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo pelo apóstolo João. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, ele escreveu também o livro de Apocalipse. E no contexto em que ele estava, você precisa entender isso para entender algumas das mensagens desse livro. João estava num contexto, por volta do ano 95 depois de Cristo, de extrema perseguição do Império Romano à igreja. A igreja cristã, naquele primeiro século, já àquela altura, estava sendo alvo de uma intensa perseguição por parte de Roma. O imperador da época, Domiciano, ele gostava de ser mencionado ou ser chamado como o Senhor Deus. Imagina, o cara gostava que os outros se referissem a ele como o nosso Senhor ou o nosso Deus. O culto ao imperador já era uma realidade, por isso os cristãos começaram a ser perseguidos, porque eles se negavam a chamar o imperador de Roma, o César, o imperador, de Senhor deles. E isso gerava constrangimento. Para eles, para os cristãos, só Jesus era o Senhor. E por isso, eles não se curvavam a César, eles não adoravam a César, não chamavam a César de nosso Senhor, de nosso Deus, não chamavam o imperador assim. E começaram a ser perseguidos intensamente por conta dessa decisão de não se dobrar e não cultuar ao imperador. Então, esse é o cenário. E quando João escreve esse livro às igrejas daquela época, aos cristãos daquela época, ele está escrevendo para uma igreja que é alvo de perseguição, não uma perseguição de tipo, ele fez uma piada comigo porque eu sou crente, porque ele não vai com a minha cara só porque eu vou para a igreja. Não, perseguição de matar, de realmente querer o mal, querer a destruição da igreja. Era esse nível de perseguição, como ainda hoje acontece nos nossos dias em alguns países, onde há uma perseguição mais intensa ao cristianismo, mas naquela época era esse tipo de perseguição. E João se encontra preso. Ele escreve esse livro numa ilha, a ilha chamada Patmos, que era uma colônia penal romana. Então, Romana mandava certos prisioneiros para essa ilha, para ficarem isolados nessa ilha, como uma forma de punição. Era uma prisão. João estava preso, João estava exilado. Talvez seja a melhor expressão para se referir à sua condição. Justamente porque era alguém que havia se proposto a pregar Jesus, a falar sobre Jesus e a não se curvar ao culto, à adoração ao imperador. Então, esse é o cenário do livro. Você se depara com uma revelação da parte de Deus, através de João, para a igreja da época, que era uma igreja perseguida, não para anunciar mais caos e mais tragédia a essa igreja, mas justamente o contrário, para encorajá-la, para fortalecê-la, para animá-la e dizer, ei, hoje vocês estão sendo perseguidos, ei, hoje tudo se volta contra vocês, mas chegará o tempo da redenção final e definitiva de Deus na história, chegará o tempo em que você, igreja de Jesus, será definitivamente vitoriosa e triunfante e reinará com Ele, com Cristo, eternamente. É uma mensagem não de caos, não de tragédia, mas de vida, de esperança, de alegria, de vitória. Mas é claro que essa é uma parte da história. É claro que essa é a parte boa da história, porque é a parte de quem crê, é a parte de quem reconhece Jesus como Senhor, é a parte de quem não se curvou à adoração de Satanás, do anticristo, dos seus enviados, da besta. E aí você fica tentando descobrir quem é a besta, quem é o anticristo, e a gente fica, às vezes, especulando, e tem muita teoria por aí, para tentar adivinhar quem é a besta, quem é o anticristo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você sabe quem é Jesus, não importa quem é a besta. Não é verdade? Se você sabe quem é Jesus, não importa quem é o anticristo. Você não vai se curvar a ele, porque você só se curva diante de Jesus. Não é isso? Então não faz diferença quem é a besta que sai do mar, a besta que sai de não sei aonde, quantos chifres ela tem. Tudo isso
são imagens, são metáforas que essa revelação traz para nos alertar de que os últimos dias serão dias difíceis, serão dias de extrema perseguição aos cristãos, serão dias em que o inferno inteiro vai se levantar e usar todas as suas armas, todas as suas possibilidades para destruir e matar e perseguir os cristãos e tentar impedir o que é inevitável, a vitória de Jesus e da igreja. Mas se você está em Cristo, se o seu nome está no livro da vida, o livro que só o Cordeiro pode abrir, você não tem que temer. Essa mensagem tem que te alegrar e te empolgar e te causar urgência no cumprimento da sua missão, porque afinal Jesus vai voltar e há um mundo para ser ganho, há vidas para serem alcançadas até que esse dia chegue. Então Apocalipse é revelação, não é um livro escondido ou uma mensagem oculta e misteriosa, enigmática, que Deus quis guardar de nós, privar, para que nós não tivéssemos acesso e entendimento. Ao contrário, é um livro aberto. Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela os seus planos e propósitos à sua igreja. É isso. E por isso você precisa abrir e apaixonar-se por ele, porque é a mensagem da sua vida. É o anúncio da sua vitória, se você está em Cristo. Se você não está, é um alerta. É um chamado para você, ei, essa história e a sua vida terão um fim. E esse fim pode estar muito mais próximo do que você imagina. Você sabe o que virá depois, você sabe o que te aguarda, você sabe o que a sua condição hoje resultará para a sua eternidade. É um chamado, é um alerta. E nele Deus revela os seus planos, os seus propósitos à igreja. E qual é a suprema revelação, então, do livro de Apocalipse? Essa primeira mensagem é uma introdução para que você entre nesse universo e nesse tema de que o fim, na verdade, nada mais é do que um novo começo. E nas próximas semanas nós vamos nos esforçar para trabalhar alguns temas importantes desse livro. Obviamente não vai dar para trabalhar tudo, mas temas importantes desse livro a gente vai trabalhar. Mas qual é a revelação central, qual é a revelação essencial desse livro? Nós encontramos no primeiro versículo, Apocalipse 1:1. E a mensagem essencial do livro de Apocalipse não é uma ideia, não é uma filosofia, nem mesmo fatos a respeito do fim dos tempos, tudo isso está lá. Mas a mensagem essencial do livro de Apocalipse é uma pessoa, revelação de Jesus Cristo. Começa assim. É a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ou à sua igreja, o que em breve há de acontecer. E depois, se você segue lendo o verso 2, você vai ver que João foi um instrumento que Deus usou, e você tem um percurso nessa revelação. O Pai quer revelar Jesus de uma maneira especial. E o Pai escolhe fazer isso usando um anjo que é enviado a João, para que nessa visão que João tem a respeito do fim dos tempos, a respeito do fim de tudo, esse anjo então diga a ele, escreva isso, escreva aquilo, registre o que você está vendo, porque o propósito dessa revelação, o propósito dessa visão é revelar Jesus, é mostrar Jesus, é apontar para Jesus. Ele é o centro, ele é a mensagem, não há nada mais importante. Não é a besta, não é como as coisas vão acabar, não é quando vai ser, não é entender o que é o número, não é entender o 666, mas é entender quem é Jesus. E que ele vai vir, e que ele vai voltar, e que esse tempo está próximo. As coisas que em breve hão de acontecer. É isso, é ele é o centro da mensagem. E como Jesus é revelado, como Jesus é apresentado no livro de Apocalipse, ele é apresentado como o servo sofredor de Isaías 53, aquele que viria para ser esmagado e moído pelos nossos pecados. Será que ele é apresentado em Apocalipse como uma ovelha que vai muda ao matadouro e se entrega voluntariamente e pacificamente à morte? Será que ele é apresentado como alguém que não se defende, que não luta, mas que simplesmente e mansamente se entrega e se dá? Não. A apresentação, a revelação de Jesus no Apocalipse é muito diferente do Jesus que muitas vezes eu e você contemplamos e nos apaixonamos. E que é parte de quem Ele é, de fato. O Jesus gracioso, amoroso, perdoador. O Jesus manso, o Jesus humilde, que vem numa manjedoura, que vem pobre, sem glória, que viveu a sua vida inteira para se esvaziar
dizendo que a glória era do Pai, e que ele veio não para ser servido, mas para servir. Esse Jesus, é um retrato fiel de Jesus. As Escrituras mostram esse Jesus, os Evangelhos mostram esse Jesus, mas o Jesus que nós enxergamos no Apocalipse, ele chega a aparecer por um instante outra pessoa, porque João diz no verso 12, eu voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, que é um título messiânico. O filho do homem refere-se a Jesus. Alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés como bronze numa fornalha ardente. Sua voz como o som de muitas águas. Tem traduções que falam uma catarata. Essa era a voz dele. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. E depois de ter essa visão, sabe o que João diz, o que ele registra aqui no verso seguinte, verso 17 do capítulo 1? Quando vi isso, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Essa foi a reação de João, porque o Jesus que ele viu, o Jesus que ele contemplou, não era um cordeirinho manso, não era um servo humilde e sofredor, se esvaziando da sua glória, mas era o rei triunfante, Senhor da história, com todo o poder nas mãos, que vem para julgar as nações, e vem para estabelecer o seu reino. De poder, de glória, de vitória, de derrota ao inferno e aos seus exércitos, de derrota da morte, e de condenação àqueles que não se prostraram e não reconheceram o seu senhorio. É esse o Jesus que Apocalipse apresenta. E talvez por isso nos assuste um pouco. Porque é bom você ter bem certeza de que o seu nome está no livro. Porque senão pode não acabar tão bem para você a história. E é muito claro. E não tem como fugir. Em breve isso vai acontecer, é a revelação de Jesus Cristo, desse Jesus triunfante, glorioso, poderoso. Você já imaginou ter 7 estrelas só na sua mão direita? Você sabe o tamanho de uma estrela? Aí eu lia isso e eu ficava pensando naquela estrelinha que a gente desenha assim no papel, sabe? Assim. João tem uma visão cósmica, uma visão do fim de tudo, da história, do universo, da reconstrução de tudo que a gente vê em novos céus e nova terra, e ele vê Jesus reinando com uma palavra que parece uma catarata, de tão estrondosa e forte, com olhos que parecem chamas de fogo, com um rosto que brilhava e resplandecia tanta glória, que é como olhar para o céu diretamente ao meio-dia, e você fica meio cego por um instante, tamanho é o brilho dele, e com 7 estrelas só na mão direita, porque afinal de contas, né? Não precisa ocupar as 2 com 7 estrelas. É esse Jesus que é revelado. É esse Jesus que vem, que virá, que voltará para reinar e nos chamar para reinar com Ele. Não é brincadeira. Não é um cordeirinho manso que você faz com ele o que você quiser, mas é um rei triunfante e glorioso diante do qual a única reação possível é cair no chão e imaginar, eu estou morto. Porque eu vi a glória de Deus, porque eu vi o Santo dos Santos, porque eu vi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas é o mesmo Jesus que, mesmo com tanto poder e glória, se volta para João e diz, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. E toma pela mão direita e o levanta, no verso 17. É esse Jesus, e ele nos diz a respeito dessa revelação, no verso 3 de Apocalipse 1. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e não apenas lê. Felizes também são aqueles que ouvem e que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E você vai ver ao longo do livro inteiro esse anúncio, esse alerta, esse aviso. O tempo está próximo, em breve essas coisas vão acontecer, mas a gente se acostumou a viver como se esse mundo fosse eterno e como se fosse tudo que existisse. Então a gente ignora isso. E a gente não se atenta e não se preocupa com isso. Mas ele está dizendo, feliz é aquele que vive como se fosse acontecer hoje.
Feliz é aquele que sabe que está perto, porque isso redefine seus valores, suas prioridades, sua perspectiva. Felizes são os que leem, felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam, os que creem, os que esperam, os que desejam que esse dia chegue. O tempo está próximo. O tempo está próximo. E você vê isso do começo ao fim do livro. Em Apocalipse 22:10, lá no último capítulo, o anúncio é semelhante. Não cele, ou seja, não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não esconda isso, não tenha medo disso. Leia, se apaixone por isso, porque é a sua vitória. É o fim da sua história, porque é o fim da história dele, e você faz parte da história dele. Por isso tem que gerar paixão, expectativa no nosso coração. Jesus está dizendo, eu vou voltar em breve, isso vai acontecer em breve, não perca isso de vista, não perca isso de perspectiva. Voltando para o capítulo 1, verso 7, ele vai dizer, eis, o anjo dizendo agora a respeito de Jesus, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todo mundo vai enxergar, todo mundo vai presenciar, não tem para onde fugir, não tem como se esconder, até mesmo aqueles que o mataram, que o crucificaram, que perfuraram o seu corpo com uma lança, vão vê-lo retornar sobre as nuvens. Todo olho verá. Por isso, aguarde, espere, prepare-se para esse dia, ele vai vir e ele virá em breve. E ele diz, verso seguinte, antes do verso 8, ainda o verso 7, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém, se lamentarão porque o verão com essa glória e esse poder e essa majestade, e então perceberão que o fim chegou. E não é um fim atrativo e sedutor para quem não está em Cristo, para quem não o reconheceu. E aí no verso 8 ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última. Ele está dizendo, eu sou de A a Z. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele se apresenta assim. E ele começa o livro assim, e ele termina o livro assim. Voltando para o capítulo 22, verso 13, nós vemos a mesma declaração de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A grande verdade para mim e para você desse livro é que Jesus vai voltar. É de que a história começou com ele e a história vai terminar com ele. E por isso o fim é um novo começo. O fim da história não é o fim da sua história. O fim da história que nós conhecemos, o fim do Cronos, o tempo cronológico, sob o qual, debaixo do qual nós vivemos nesse mundo, não significa o fim do tempo de Deus para mim e para você, porque Ele nos cria para sermos eternos. A questão é onde você vai passar essa eternidade, como você vai vivê-la, qual é a expectativa que esse dia, o dia da volta de Jesus, gera, causa, desperta no seu coração. Medo? Temor? Insegurança? Ou a maior alegria da sua vida, porque você estará face a face com o seu Salvador. Um autor que diz, a verdade do retorno de Cristo, do retorno do Senhor, é a verdade mais preciosa que a Bíblia contém. A verdade de que Jesus um dia vai voltar, é a verdade à qual nós mais deveríamos nos apegar. A que mais deveria gerar expectativa, esperança, alegria, paixão no nosso coração. Porque é a garantia de que a vida não acaba aqui. Porque é a garantia de que o fim é só um novo começo. É a garantia de que nós somos criados para algo muito maior do que essa vida tão pequena, tão incerta, tão insegura e passageira nesse mundo. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 19, falando para uma igreja no qual estava havendo um movimento de pessoas que questionavam a ressurreição dos mortos, que duvidavam da ressurreição dos mortos. Paulo começa a dizer assim, olha, se vocês não crerem nisso, tudo o mais é em vão. A fé de vocês inteira pode ser descartada. E ele diz assim, se é apenas para essa vida, que vocês creem em Jesus, que vocês creem no Senhor,
se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, a este mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou em outras traduções, os mais infelizes de todas as pessoas. Porque é tudo uma farsa. Porque é tudo em vão. Porque é só religião. Se Jesus não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a morte não foi vencida. Se a morte não foi vencida, quando eu e você morrermos, não há nada mais nos esperando. E por isso Paulo se dedica em boa parte da carta, a carta de 1 Coríntios, a argumentar e a mostrar o absurdo de pessoas se dizerem cristãs, mas ignorarem a ressurreição dos mortos. Se dizerem discípulos de Jesus, mas viverem como se apenas essa vida fosse importante. Como se apenas esse plano, esse tempo importasse. Porque Paulo começa a mostrar as consequências e os desdobramentos desse raciocínio. Então ele diz assim, se os mortos não ressuscitam do túmulo, nem mesmo Cristo ressuscitou. Tudo isso está em 1 Coríntios 15. Depois você vai lendo lá se quiser. Se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. Nós somos falsas testemunhas do Deus que ressuscitou a Cristo. É vazia a nossa pregação e é vazia a nossa fé. Inútil é a fé que vocês têm, ele diz no verso 17 do capítulo 15. Vocês continuam nos seus pecados mortos. Porque você só pode ser ressuscitado da vida de pecado, que é a morte espiritual, por causa da ressurreição de Jesus, pela vitória de Jesus. Ele diz, se vocês ainda estão em seus pecados, vocês ainda carregam sobre si culpa e condenação pelo pecado. E também os que morreram confiando em Jesus no passado estão perdidos. Não há nada à espera deles. Não há futuro, não há eternidade, não há céu, não há salvação, não há nada. Há apenas decomposição. E ele chega no ápice do seu raciocínio no verso 19, então, que nós lemos, dizendo, se é apenas para essa vida que você coloca a sua esperança em Jesus, se Jesus para você é só o cara que pode te fazer arrumar uma namorada, casar, passar num concurso, ganhar dinheiro, ter casa, carro, filhos, família, se é só para isso que você confia nele, se é só por isso que você o segue, se essa é a sua única motivação para buscá-lo, para fazer parte de uma igreja, olha, é melhor você gastar o seu pouco tempo nessa vida, nesse mundo, com outras coisas. Porque não foi para isso que ele veio. Não se trata disso. Não se trata daqui, de agora. Começa aqui e agora. Mas dura para sempre. É por isso que essa é a verdade mais preciosa das Escrituras. Ele vai voltar. E eu espero que seja logo. Eu queria que fosse agora. Porque não há nada melhor do que estar na presença dEle. Não há lugar melhor para estar que não seja contemplando a face dEle. Não há experiência mais fantástica e incrível que esse mundo possa te oferecer do que estar em perfeita sintonia com Ele. O retorno dEle é a coisa mais impressionante, mais maravilhosa que pode acontecer e que vai acontecer. Você precisa deixar que Jesus seja o começo e o fim da sua história, para que a sua história não tenha um fim. Você precisa deixar que Ele seja o alfa e o ômega da sua história. E você precisa lembrar que a história tem um fim, mas que você não precisa ter. Se você estiver nele, se a sua vida for Ele, se a sua alegria for Ele, se a sua esperança for Ele, se a sua fé estiver nele, então nada precisa causar em você medo, temor, receio, preocupação. Nem as coisas de agora, nem as que estão por vir. Porque você sabe quem é o Senhor da sua história. E que o fim para você é só um começo. É o começo de uma eternidade na presença dEle. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. E eu quero te convidar, durante essas semanas em que a gente vai refletir a respeito desse livro, você
nos acompanhar numa leitura. A gente vai ler o livro de Apocalipse nessas 3 semanas. Um capítulo por dia. São 22 capítulos, então em 22 dias, 3 semanas e um dia, você lê o livro inteiro. Talvez você já tenha lido, talvez faz tempo que você não lê, talvez você nunca leu nem Apocalipse, nem a Bíblia. É um bom começo. Já começa por Apocalipse, depois o resto vai ser fácil. Mas eu quero te convidar a ler com essa perspectiva. A perspectiva de alguém que não só crê, mas aguarda ansiosamente por esse dia. O dia em que ele vai voltar. E o dia em que, em vez de a sua história chegar ao fim, ela estará apenas começando. A melhor parte dela ainda está por vir. E você vai vivê-la com ele. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a se alegrar com essa perspectiva, a sonhar com esse dia, com esse encontro e com o que você vai viver com ele eternamente. O céu não é um lugar chato em que você toca harpa e come algodão doce, né, de nuvem o dia inteiro. O céu é a presença de Jesus, visível, palpável, transformando tudo. Transformando a sua vida, enxugando dos seus olhos toda lágrima, eliminando o pecado e a dor, te fazendo experimentar uma alegria que você jamais sonhou. O céu é este lugar em que os nossos olhos nem conseguem chegar, mas que pela fé nós podemos contemplar e crer que Ele está preparando para nós, e Ele está dizendo: eu venho em breve, e eu venho por você, e eu venho para você, e eu venho para te buscar, e para te levar para um lugar muito melhor do que você é capaz de contemplar e imaginar. Mas há uma decisão envolvida nisso, uma decisão que precisa ser tomada para que essa expectativa gere no seu coração alegria e fé e esperança, e não medo. E a decisão é muito simples, mas pode mudar tudo. Não apenas aqui e agora, mas eternamente. E é a decisão de se comprometer com Jesus. Jesus vai voltar, nós dizemos que Ele vai voltar porque um dia Ele já veio. Ele virá novamente. E quando Ele veio com uma missão. E Ele veio para dar a sua vida por resgate, por pagamento. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele veio para viver uma vida perfeita, mas mesmo sendo perfeito e perfeitamente bom e justo e amoroso e gracioso, Ele foi humilhado, desprezado, castigado, e finalmente crucificado e morto. E com a sua morte Ele pagou o preço pelo meu e o seu pecado, mas louvado seja o nome do Senhor, Ele não permaneceu naquela tumba, mas Ele ressuscitou ao 3º dia e venceu a morte. E com a sua vitória Ele nos oferece vida e vida eterna. Você pode começar uma nova vida hoje mesmo com Ele. Você simplesmente decidir crer nisso, se lançar a isso e dizer: Jesus, eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que o Senhor venceu a morte. Eu creio que em Ti os meus pecados são perdoados. E eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do futuro, eu posso simplesmente viver para sempre contigo, por causa do Teu amor e da Tua graça.